Eu quero trazer para você um texto muito singular, de uma pessoa que teve realmente esse encontro com Jesus Cristo. Na verdade, Jesus que encontrou com ela. Muitas vezes a gente fala, vamos ter um encontro com Deus. Não, é Deus que se encontra conosco. É Deus que se inscreveu na minha e na sua história. E foi isso, quando Jesus Cristo, passando pela terra, se inscreveu na história de um homem que nós vamos conhecer nessa manhã. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13, diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Preste atenção, em outros evangelhos, em vez de Mateus está o nome Levi. Levi e Mateus são a mesma pessoa. Ele estava sentado na coletoria. Nós temos que entender um pouco do contexto da história aqui. Coletoria era um lugar de coletar impostos. Mateus, mesmo sendo judeu, ele coletava impostos para o Império Romano. Você sabe um pouco da história, que o Império Romano ali dominava aquela região toda, da Galileia. Então o Império Romano fazia o quê? Contratava algumas pessoas, geralmente pessoas compatriotas daquela nação que tinha sido conquistada, para levantar impostos para o Império Romano. Mas o fato é, esses homens eram tidos como traidores. Mateus, sentado na coletoria, era a foto de um traidor. O coletor de impostos não só era um traidor, porque ele cobrava impostos dos seus próprios compatriotas, dos seus próprios contemporâneos, mas ele também tinha práticas fraudulentas. Por quê? Porque o Império Romano não tinha uma legislação clara de quanto que devia ser tomado de impostos, e nem do que teria que ser colocado impostos, taxas de impostos. Ou seja, tudo o que eles imaginavam poderia ser cobrado impostos. Impostos sobre ir e vir, impostos sobre produção, impostos sobre terra, impostos sobre todas as coisas. E além do mais, o Império Romano exigia certa quantidade e o excedente poderia ficar com esses cobradores de impostos. Ou seja, eu fazendo esse estudo pensei, Mateus era um fraudulento, corrupto, caixa 2, compatriota, mas roubando o povo. E eu fiquei imaginando, como é que eu vou explicar isso para o povo brasileiro? É tão difícil explicar isso. Gente, eu pensei, a gente não sabe, vai ser muito difícil. Então eu quero que você use a imaginação para entender o que é corrupção, o que é uma pessoa desse jeito, ok? Me ajuda aí, ok? Que bom que todo mundo é muito inteligente aqui. E Levi era uma pessoa dessa, uma pessoa que roubava, fazia práticas fraudulentas, enganava, cobrava impostos dos próprios compatriotas. E eles eram ricos e não se importavam com ninguém. Além do povo não gostar deles, havia os religiosos, que podem ser, você pode se lembrar desses nomes, o grupo de fariseus, que era um grupo religioso da época. Os fariseus deixavam eles como impuros religiosamente. Eles não poderiam fazer parte dos cultos, do templo, eles não poderiam entrar, porque eles eram impuros, porque eles faziam práticas, para os olhos deles, pecaminosas aos olhos do Senhor. Então, esse povo, os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pela sociedade inteira ali de Israel. E Mateus era uma dessas pessoas. E diz ali o texto que Jesus viu esse homem sentado na coletoria, fazendo a sua função, cobrar impostos. Mas olha só o que Jesus disse a ele. E disse-lhe, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Você consegue imaginar essa cena? Imagina Jesus com seus discípulos ali, já tinha parte dos seus discípulos, pessoas já o seguiam, Jesus já tinha se demonstrado o que ele estava ali para fazer, ele já tinha mostrado um pouco do seu objetivo ali, do seu caráter como pessoa, que ele era mais do que um rabino, ele era um Deus encarnado, ele já estava se demonstrando, escolhendo algumas pessoas, não aquelas pessoas que aos nossos olhos seriam as mais apropriadas, mas é fato que Jesus já tinha escolhido algumas pessoas, e de repente ele passa pela coletoria, e você ali do lado de Jesus pensando, o que é isso? Você acha que eu vou me contaminar com essas pessoas? E o que acontece? O que Mateus faz? Ele se levanta, simplesmente deixa tudo o que ele estava fazendo e segue a Jesus. O mais extraordinário aqui não é a ação de Mateus, mas é o pensamento das pessoas que seguiam Jesus já. Jesus, que absurdo. Mateus se tornou parte daquele grupo, daquelas pessoas que estavam sendo separadas. Eu imagino o cochicho, como assim? Mateus vai andar com a gente agora? O que vai ser da nossa reputação? O que as pessoas vão falar da gente? Ele está no nosso grupo. O que Jesus tem em mente? O
Que isso, cara? Tudo bem escolher Pedro, que é um pescador, tá? Mas não é ladrão, pelo menos, né? Agora Mateus, pô, o cara é o maior corrupto, passa a mão no dinheiro de todo mundo, cobra taxas inapropriadas, como é que ele pode fazer isso? Mas o fato é que Mateus sentiu com aquele chamado irresistível, ele se levantou e seguiu Jesus. Levantou-se e seguiu Jesus, porque tinha um convite. Vamos dizer juntos? Siga-me. Siga-me. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Aqui não se sabe bem certo se era a casa de Jesus, a casa de Pedro ou a casa de Mateus. Acredita-se fortemente que era a casa do próprio Mateus. Ou seja, Mateus largou todo o seu trabalho fraudulento, a sua vida de pecado, e fez um jantar para Jesus. Convidou não só Jesus, seus discípulos, e não só Jesus e seus discípulos, mas convidou todos os seus amigos do seu antigo ofício. É como se ele estivesse dando um jantar para explicar: olha, eu mudei de vida e eu quero apresentar a vocês quem mudou a minha vida. É Jesus Cristo. Dando a oportunidade de Jesus, quem sabe, compartilhar ali do amor de Deus, quem sabe do próprio Mateus compartilhar daquele chamado que ele não tinha compreendido ainda, ele estava nos primeiros passos da fé, mas quem sabe Mateus se levantou naquele jantar e falou assim: gente, eu trouxe vocês aqui por uma ocasião muito especial. Primeiro, que eu quero dizer que eu vou parar de ser coletor de impostos, aquela vida não serve mais para mim, não tem mais jeito de caminhar junto com a mentira e a verdade, as trevas e a luz. Eu encontrei a luz, e o responsável de iluminar o meu coração está sentado a essa mesa também, é Jesus Cristo. E quem sabe Jesus Cristo teve a oportunidade ali de compartilhar do reino de Deus e do amor de Deus com aquelas pessoas presentes. Imagina essa grande reunião. Que coisa aos nossos olhos hoje maravilhosas, mas eu fico agora imaginando o que vai acontecer no próximo cenário. O que vem no próximo versículo, e diz o seguinte: ora, vendo isso, os fariseus, como eu disse para você, fariseus era um grupo religioso que tinha por prática seguir estritamente a lei mosaica, que era passada de geração em geração pela tradição oral. Ou seja, eles faziam exatamente o que a lei dizia. E para a lei, sentar-se à mesa com outras pessoas, naquela cultura vigente, sentar à mesa com outras pessoas, era a mesma coisa que dizer: eu endosso a prática dessas pessoas que estão comigo. Eu concordo com a prática dessas pessoas que estão comigo. Eu endosso o que eles fazem. Para eles viram isso com maus olhos. Ver Jesus sentado a uma mesa cheio de pecadores e publicanos, cheio de cobradoras de impostos, cheio de pessoas de uma estirpe duvidosa, de uma ética duvidosa, para os olhos desses homens religiosos era algo tremendamente errado, trazia escândalo aos seus olhos. E os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, continua o versículo: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Perguntou para os discípulos: por que o seu mestre, que diz que é o Filho de Deus, o Santo, ele compartilha a mesa com esses homens, com essas pessoas de vida duvidosa? Por que ele faz isso? Como é que ele tem a coragem de se assentar na mesa? Ele não conhece essas pessoas, ele não entende que ele tem que se separar. Para os fariseus, era uma ideia separatista, eles precisavam viver uma vida separada, totalmente longe do mundo, para que eles não fossem contaminados pelo mundo. Quantas vezes nós, como igreja, podemos até ter um discurso diferente, mas muitas vezes nossas atitudes são assim. Quantas vezes nós não nos misturamos com algumas pessoas? Quantas vezes nós não nos agregamos com algumas pessoas porque nós temos o medo de sermos contaminados? O chamado de Jesus Cristo para o coração do homem e da mulher é ser influenciador, é ser agente de influência no mundo. Sabe quando é que nós vamos alcançar 1000 vidas para Cristo? Sabe quando nós vamos alcançar 5% da cidade de Londrina? Ou você acha que os 5% da cidade de Londrina são pessoas que estão sentadas agora com vestidos de branco, com uma áurea na cabeça, uma auréola na cabeça, com asinhas parecendo de anjo? Você acha que são pessoas assim? Não. 5% da cidade de Londrina são quantas mil pessoas, reverendo? Aproximadamente 30 mil? 35 mil pessoas? Dessas 35 mil pessoas, como é que elas vão estar? Onde elas vão estar? Em que condição elas estão hoje? Em que condição você vai encontrá-las? Jesus Cristo, sim, Ele é reconhecido na palavra de Deus como um amigo de pecadores.
Já pensou isso? Amigo de pecadores. E se você entendesse bem essa palavra, você diria glória a Deus, porque um dia Ele me alcançou, mesmo eu estando em pecado, mesmo eu estando tão longe de Deus, mesmo a minha mente vagando em outras coisas, em meu coração se distanciando, correndo longe do Senhor, o Senhor foi lá e me resgatou, assim como foi Levi. Levi não pensava em Jesus, Levi poderia até ter um conhecimento de Jesus, Levi e Mateus aqui no texto, podia até ter um conhecimento de Jesus, mas ele não estava ali, ele não tinha ido numa reunião de oração, ele não tinha ido numa célula, ninguém tinha convidado ele para uma reunião de oração às 6:30 na igreja. Não, Jesus Cristo foi ao encontro de Mateus e falou: Mateus, siga-me. Sabe, Jesus Cristo nos envia ao mundo. Jesus Cristo, certa vez fazendo uma oração, Ele falou assim: não peço que os tire do mundo, mas que os proteja, que os livra, porque é lá que eles vão ser meus agentes, é lá que eles são os meus embaixadores. Sabe, querido, eu e você temos amigos nossos, pessoas próximas a nós, que são reconhecidas como Mateus, por exemplo. E muitas vezes nós temos a vergonha de estar com eles, mas nós precisamos sim influenciá-los. Philip Yancey, ele escreveu certa frase maravilhosa, ele falou assim: Jesus ganhou a reputação de ser amigo de pecadores, reputação que seus discípulos correm o risco de perder. Vou ler de novo. Jesus ganhou a reputação de ser amigo de pecadores, reputação que seus discípulos correm o risco de perder. Esse autor e jornalista cristão, ele declara isso. A reputação de Jesus sim é ser amigo de pecadores, e muitas vezes nós como igreja nós temos nos separado nas quatro paredes, nos envolvidos conosco mesmo, mas não, nós temos uma força que tem que ser espalhada, assim como o sal não pode ficar no saleiro para salgar a comida, tem que ser espalhada, assim como a luz não pode ficar na candeia parada, mas ela se espalha sobre as trevas daquela casa, iluminando toda aquela região. Nós somos sal e luz do mundo, não somos sal e luz da igreja, sal e luz do mundo. Jesus Cristo teve a reputação de ser amigo de pecadores, mas o que isso não representa é que Jesus concordava com a prática pecaminosa daquelas pessoas, de forma nenhuma. Isso não nos dá a liberdade ou a libertinagem de achar, não, então se Jesus é amigo de pecadores, eu vou pecar mais e mais, para ser mais amigo dele ainda. Não! Quer dizer que Jesus tem misericórdia daquele que está distante. E Ele demonstra essa misericórdia quando Ele me usa e usa você como igreja. Sabe, você que está aqui, que não se rendeu a Jesus Cristo, você recebeu um convite, está aqui presente, saiba que muitas vezes você tem algum problema e o problema não é com Jesus Cristo, somos conosco igreja. Muitas vezes nós temos falhado nessa missão, nós temos falhado na representação do amor de Deus ao mundo. Às vezes o nosso testemunho não tem sido condizente com o que nós pregamos, nós reconhecemos isso, mas não deixe isso separar você do amor de Deus. Jesus Cristo é perfeito, apesar de nós somos imperfeitos, apesar da igreja ser imperfeita, Jesus Cristo é todo perfeito. Ele sim é nosso amigo, Ele sim vai em resgate das nossas vidas. Então aqueles fariseus separatistas começaram a condenar Jesus. Como é que ele pode comer com essas pessoas, com esses pecadores? Mas olha só a resposta de Jesus. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Espera aí, eu imagino Mateus com seus amigos à mesa, e Jesus fala assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ei, Jesus, peraí, você está falando que eu sou doente, Jesus? Hoje eu trago o Senhor na minha casa, dou um jantar maravilhoso com os meus amigos, o Senhor me chama de doentes? Peraí, na verdade, Jesus se compadece daqueles que reconhecem que são doentes. Jesus se compadece daqueles que são fracos e imperfeitos. Certa vez eu estava na minha célula falando sobre esse texto, e nós chegamos à seguinte conclusão: os médicos, aonde que os médicos trabalham? No hospital. No hospital você vai encontrar pessoas sadias ou doentes? Pessoas doentes. Você que já teve o privilégio, não, mas a oportunidade de entrar num pronto-socorro, ou você sendo socorrido, ou levando outra pessoa, você vê, aquele lugar não é um lugar agradável, ninguém quer estar ali. Todas as pessoas estão pedindo para sair dali, mas elas tiveram que ir lá porque elas admitiram: eu preciso de ajuda, eu não estou bem, eu estou doente.
E elas foram até o hospital, porque lá no hospital elas vão encontrar o médico. Sabe que a igreja, ela está muito mais para hospital do que para museu. Ela está muito mais para hospital do que para shopping. Ela está muito mais para hospital do que para supermercado. Muitas vezes as pessoas confundem igreja como shopping. Eu vou passear e ver as pessoas. Ou como um supermercado, eu vou para a igreja, eu vou pegar a minha bênção. Qual bênção que Deus tem preparado para mim? Como se fosse um fast food. Não. A igreja também não é um museu onde as pessoas entram e vão ver várias pessoas santas, irrepreensíveis, pessoas perfeitas. Não. Se você tem essa visão sobre igreja, você está totalmente enganado. Igreja, ela está mais para o hospital do que qualquer outra coisa. A igreja contém as pessoas que admitem que são doentes. Contém as pessoas que admitem que são imperfeitas. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, eu vim para os que são doentes. Eu sou médico, eu sou capaz de curá-los. Sabe que aqui dentro estão as pessoas que admitem que têm problemas. Eu e você. As pessoas que estão lá fora, elas não admitem que têm problemas. Por isso elas não estão aqui. As pessoas que estão lá fora, elas não acham que tem algum problema com elas. Elas acham que a vida está tudo boa, está tudo normal. Mas quem está aqui dentro, sim, reconhece Jesus Cristo. Tem uma coisa errada de mim. E se você for sincero, você sabe, você que é pai e mãe, muitas vezes nós exigimos coisas dos nossos filhos que nós não somos capazes de fazer, não é verdade? Você que é patrão, muitas vezes você exige coisas dos seus funcionários que você não é capaz de fazer. Quantas vezes nós exigimos dos outros, mas nós não conseguimos e nós admitimos que existe um problema dentro de mim. Nós temos que ser realistas e olhar para nós mesmos e ver que nós estamos na condição de doentes também. Mas é aqui que nós somos sarados, é aqui que nós somos curados, é aqui que nós andamos em independência do Senhor. E o Senhor Jesus, como médico, vem sobre as nossas vidas. Mas não para os fariseus, não para os religiosos, aqueles que não precisam. Por exemplo, olha só, se pudéssemos comparar os fariseus e Jesus. Os fariseus religiosos são separatistas, nós temos que nos separar dessas pessoas. Nós temos que viver em distinção dessas pessoas, nós somos distintos, nós somos uma raça diferente, nós somos puros, nós não podemos se contaminar com essas pessoas, nós somos religiosos. Nós brincamos de, o mestre mandou, faça isso, não faça aquilo, faça, não faça, não faça. Nossa brincadeira é essa, e ai, se você não brincar de o mestre mandou. Como é que essa pessoa não pode brincar de mestre? Volte para a brincadeira agora. O mestre mandou fazer isso. E a vida cristã são normas e regras e coisas a se fazer e a não se fazer. Já Jesus não traz um outro tipo de pensamento. Ele não é separatista, ele traz a unidade, ele vai atrás de pessoas que ele não tem distinção nenhuma, pessoas improváveis, ele alcança pessoas, ele tem esse chamado para essas pessoas. Ele vem para os pecadores, ele vem justamente não para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, ele declarou, ele foi para os pecadores, vai para aquelas pessoas que têm mais necessidade. Jesus Cristo sempre escolheu as coisas, e Deus, a palavra do Senhor fala que ele escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele demonstra misericórdia. Misericórdia Jesus demonstra a todas as pessoas sem distinção. Uma diferença clara entre o modo religioso daquela época e Jesus. Se eu pudesse resumir com uma frase essas duas ideias, eu resumiria assim: os fariseus falariam para você e para mim, mude e então junte-se a nós. Mude e então junte-se a nós. Jesus Cristo tem uma outra característica. Junte-se a mim e então você vai mudar. Siga-me, então você vai mudar. Jesus não chegou para Mateus e falou assim: Mateus, eu penso em chamar você. Mas Mateus, você é muito pecador. Mateus, vai fazer o seguinte: daqui um mês eu vou voltar, eu vou fazer um teste com você, quem sabe algumas perguntas, quem sabe vou perguntar para as pessoas o que as pessoas pensam de você, e então, se eu decidir que você é digno, você vai me seguir. Não. Jesus faz a seguinte declaração para Mateus: siga-me. 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 E então, você vai ver a mudança. Quantos de nós não aceitamos um dia um convite de seguir a Cristo? Não de seguir normas, não de entrar no jogo do o mestre mandou, não, mas apenas de seguir a Cristo, de se relacionar com Cristo.
Vida cristã é relacionamento. Vida cristã não são normas e regras. Vida cristã é seguir a Cristo e se relacionar com Ele. E então, no futuro, você vai se ver transformado. E muitas vezes você nem vai se reconhecer mais. Porque Jesus mudou a sua vida. Jesus troca a lógica do separado pela lógica do misturado. Ele mostra que a compaixão é a própria santidade. Que não precisa se separar para ser santo. Ao contrário, pode se misturar para tornar santo tudo o que toca. Tornar santo tudo o que toca. Sabe que os meus e os seus amigos pecadores têm visto diferença nas nossas atitudes? Será que quando estamos com eles, nós temos esse poder de influência? Nós temos esse poder de não sermos contaminados, mas pelo contrário, de sermos agentes influenciadores sobre a vida deles? Será que eles estão vendo em nós misericórdia ou separação? Será que eles estão vendo em nós essa atitude sem distinção? Ou nós estamos colocando num patamar superior a deles? Será que eles estão vendo em nós, sim, doentes sendo curados por Jesus Cristo? Ou pessoas santas, puras, irrepreensíveis, sem falhas nenhuma? Compaixão é a própria santidade. Eu não preciso me separar para ser santo, mas eu posso tornar santo tudo que eu toco. Jesus Cristo tocava as pessoas eram curadas. Jesus Cristo declarava com a sua palavra, as pessoas eram transformadas. Jesus Cristo fez o chamado a Mateus, vem, siga-me. E ele continua no versículo 3, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Jesus traz aqui um texto do Velho Testamento, do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, ele fala, misericórdia quero e não holocaustos. Vocês precisam aprender isso, vocês não estão entendendo. Não é que Jesus Cristo veio acabar com o sistema sacrificial e Oséias não veio com essa ideia, mas ele falou o seguinte, não adianta nada você brincar de o mestre mandou sem ter misericórdia, não adianta nada você fazer todas as práticas religiosas se você não tiver relacionamento comigo, isso é frio, isso é religião pura. Não, eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero algo profundo, eu quero caminhar, eu quero que você caminhe comigo. Jesus Cristo está falando, vai aprender, misericórdia quero e não holocaustos. E ele completa o versículo, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar aqueles que aos seus olhos são justos, que aos seus olhos são bons, que aos seus olhos são perfeitos. Eu vim chamar aqueles que olham para si mesmos e admitem, eu tenho um problema, eu tenho uma limitação. Sabe, mesmo nós cristãos, há muito tempo, nós muitas vezes nos caímos nessa armadilha de acharmos que nós estamos caminhando para a perfeição, de que nós não temos falhas, e fazemos o que o texto bíblico fala, nós começamos a olhar o cisco no olho do irmão, e esquecemos da trave do nosso. Coamos, o mosquito e engolimos o camelo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Fazemos a mesma atitude dos fariseus, condenamos as pessoas, e esquecemos que nós temos que levar misericórdia, compaixão, misericórdia e compaixão, e trazer relacionamento. Hernandes Dias Lopes, certa vez escreveu, ele nos amou, referindo-se a Jesus, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Apesar de quem eu e você somos, Ele nos ama. Se Ele tivesse que esperar mudarmos para sermos perfeitos para Ele, demonstrar um amor por nós, estaremos perdidos. Por isso que Jesus chega para Mateus e fala, siga-me. E agora você começa a entender por que Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Pela primeira vez, Mateus tinha encontrado amor. Pela primeira vez ele viu uma pessoa que estava buscando relacionamento e não estava mostrando só normas para ele. Pela primeira vez ele viu uma pessoa que realmente o amou, que sabia que o seu coração estava desesperado com aquela situação, enxergou além das atitudes de Mateus, encontrou o coração de Mateus, que estava ali sedento por misericórdia. Então Mateus largou tudo e falou, essa é a minha chance, eu quero segui-lo e devotar a minha vida a ele. Como é que a gente pode trazer algumas aplicações para isso? Como é que eu posso lembrar de alguns requisitos para seguir a Cristo? Primeiro, ser pecador. Presta atenção. Ser pecador não te desqualifica. Quem sabe você que está aqui pela primeira vez, você não se rendeu a Jesus Cristo ainda, e você pensa, mas eu sou pecador, eu sou
Eu estou longe disso, nem mesmo o jogo do mestre mandou, eu joguei na minha vida. Mas lembre-se, ser pecador não te desqualifica. Mateus era pecador e Jesus fez esse convite, siga-me, assim como tantas outras pessoas, assim como todos aqui que estamos. Um dia Jesus Cristo nos chamou, como estávamos? Nós tivemos a nossa mudança na caminhada, mas como estávamos? Ser pecador não te desqualifica. E eu vou falar, vou ser um pouquinho mais audacioso. É um pré-requisito. Ponto 2. As dúvidas não te desqualificam. Mas eu não sei se eu tenho que tomar essa atitude, eu ainda tenho algumas dúvidas, eu não sei seguir a Cristo, o que isso vai me custar, o que isso vai servir na minha vida, o que eu preciso fazer ou não fazer, o que eu preciso deixar ou não deixar. Calma, as dúvidas não te desqualificam também. Na verdade, os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos tiveram dúvidas. Na verdade, muito tempo depois que eles andaram com Jesus, certa vez ele perguntou para os discípulos: quem dizem que o povo diz que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E então, naquele momento é que Pedro falou: você é o Filho de Deus, Deus o vivo. Muito tempo depois, quando Jesus Cristo ressuscitou, nem mesmo os discípulos acreditavam que Jesus Cristo ressuscitou. Judas o traiu, Tomé duvidou, Pedro o negou. As dúvidas não nos desqualificam. Terceiro, seguir a Cristo é um chamado ao relacionamento. Seguir a Cristo não é um chamado para brincar de o mestre mandou. Seguir a Cristo não é seguir normas e regras, não é faça isso ou não faça aquilo, não. Seguir a Cristo é se relacionar com Ele. Ele fala para Mateus: Mateus, siga-me e aprenda de mim. Mateus, se relacione comigo. Eu vou investir a minha vida na sua vida, Mateus. Sabe quantos de nós cristãos precisamos aprender isso? Nós precisamos ser alertas e voltar a essa ideia de que seguir a Cristo é relacionamento. Ele nos chama para nos relacionarmos com Ele através da leitura da palavra, através de vida de oração, através dos cultos, através da célula, mas a gente não pode fazer isso mecanicamente. Não é Jerusalém, Jericó, Jerusalém, Jericó. Pelo contrário, é vida relacional, relacional. Por isso eu posso terminar dizendo: o convite de Jesus não é para seguir normas e regras, mas para se relacionar com Ele. Relacione-se com Jesus. Não importa o tempo de cristianismo você tenha, não importa a experiência que você tenha tido na sua vida, siga Jesus, se relacione com Cristo Jesus. Esse é o convite que Jesus Cristo nos deixa. Siga-me. Não é siga um sistema, não é siga uma regra, não é siga uma doutrina, mas é siga-me. Quantos aqui estão dispostos a seguir Jesus Cristo? Você imagina se nós como igreja pudéssemos viver isso? Você consegue ter essa imagem, essa visão de pessoas que não seriam mais condenadas pelo que elas fazem ou deixam de fazer, mas nós demonstraríamos misericórdia e então elas seguiriam Jesus e o relacionamento com Jesus iria sim mudá-las e elas procurariam a santidade, elas seriam transformadas, porque o risco que nós temos de seguir a Jesus é que um dia, lá no futuro, depois de uma caminhada com Cristo, nós vamos olhar para trás e nós não vamos mais sermos capazes de reconhecer a nós mesmos, porque Cristo diz: junte-se a mim, e então você vai ser transformado. Amém?